Gente, o nosso tema hoje é inquietações e ansiedade, né? Então, quem nunca, quem não, né? Passa por fases na vida de inquietações e ansiedade. Por que que eu falei fase, né? Porque nada é para sempre, gente. Não há mal que dure para sempre. Além do que, nós somos espíritos em movimento, em evolução. Assim como Jesus chegou à perfeição, nós também vamos chegar. Então, por mais difícil que possa ser um momento que a gente esteja vivenciando, de grandes inquietações, de grande ansiedade, vai passar. Quando? Depende. Pode ser daqui a um segundo, daqui uma hora, daqui um dia, daqui um ano, daqui 1000 anos, mas uma hora vai passar. E depende de quem? Só de nós. Somos nós com nós mesmos, porque são inquietações nossas, íntimas, geradas por nós, né? E são ansiedades igualmente nossas. Então, temos que sim buscar realizar um trabalho interno, né? Para que a gente possa ir trabalhando a questão da inquietação e ansiedade. Claro, como a gente vai ver aqui, né, gente? Nem toda inquietação é negativa, nos faz mal, a gente vai ver. E nem toda ansiedade, né? Eu, por exemplo, hoje tinha o compromisso de trazer esse tema aqui. Então, é natural que isso eu fique um pouco ansiosa. Por quê? Porque eu quero trazer o melhor que eu puder. Mas, às vezes, a gente excede no melhor. Estou fazendo um preâmbulo bem grande. Você vai detalhar, tá bom? Às vezes, a gente excede nesse querer trazer o melhor, perde a mão, e aí essa ansiedade vai virar um transtorno de ansiedade, né? Que aí sim vai me trazer maiores dificuldades na vida. Então, a gente vê que tudo depende de mim. O quão ansiosa, como eu estou trabalhando essa ansiedade dentro de mim. Se eu estou dentro de uma normalidade, normal, a gente tem um compromisso, a gente fica preocupado com aquele compromisso e fica ansioso. Agora, se eu excedo nessa preocupação, se eu excedo querendo fazer uma apresentação perfeita, me cobrando em excesso, pode ser que ela descambe para uma ansiedade que aí não agrega, né? Só me traz mais dificuldades, né? Nós fomos no dicionário, que eu mesma me perguntei como que eu definiria inquietação, né? Porque, para mim, né, é bem infantilmente falando, inquietação é quando você fica assim, né? Quem já deu aula, né? A gente que já foi aluno, né? Inquietação é assim, né? Então, falei, gente, claro que eu sei o que é inquietação. Eu comecei a pensar, falei, sei não. Quer dizer, acho que sei, mas só quando eu olho para a pessoa, uma coisa comportamental, física, que o físico mostra que a pessoa é inquieta, né? Aí eu recorri, sim, ao dicionário, né? Então, a inquietação é um estado de inquieto, ou seja, estar inquieto. A seguir, nós vamos ver o que é estar inquieto. O que é inquieto, né? Agitação, que para mim era isso, inquieto é agitado. Agitadão, né? Para mim, meu conceito. Estado de nervosismo que tira a paz e o sossego. Sim, porque quando a gente está inquieto, parece uma coisa catucando a gente, né? Então, tira realmente um pouco a nossa paz e o nosso sossego. Inquietude, preocupação, tormento. Estado de quem quer saber e conhecer mais, que não se contenta com seus conhecimentos. Ou seja, eu estou inquieta porque eu não sei o que vai acontecer
com o que eu estou fazendo agora. Agora eu estou fazendo assim e eu já quero saber o que isso vai produzir para mim dali a um mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Né? Aí eu vou começar, eu não estou me contentando com hoje, com os dados que eu tenho da vida, naqueles momentos do hoje, nas minhas mãos. E isso, então, eu estou querendo saber mais do que eu tenho à disposição agora. E isso, sim, pode me levar a uma inquietação. Né? Insatisfação. Eu fico insatisfeito com o próprio fato de eu não me contentar com todos os dados da vida estarem na minha mão. Isso também vai gerar em mim uma grande insatisfação. Como que eu não sei? Não sabe. Não sabemos. A gente tem que andar passo a passo. Não adianta a gente tentar, né? Porque tem dados que não tem como eu saber. Tem dados que tem dados que não tem. Por exemplo, um dado que tem. Você depositou o dinheiro na poupança. Você sabe quanto está o juro mensal? Daqui a 10 anos, quanto eu vou ter? Uai, só pegar a calculadora. Parece que é simples, né, gente? Peça o contador, o economista, o administrador, né? O pessoal do banco, vai lá entrar na calculadora, né? E vai ter um programinha e vai calcular. Então, esses dados eu tenho, mas tem dados que eu não tenho. O próprio relacionamento interpessoal, né? Eu me caso, vou morar com a pessoa, vou construir uma vida com a pessoa. Será que vai dar certo? Aí tem gente que vira e fala, não, eu quero casar para a vida toda. Mas, gente, casamento é dia a dia, gotinha a gotinha, passarinho, abre a boca do passarinho, bota uma gotinha pequenininha, o dia a dia. É ali que vai mostrar, e é ali que vai construir o tempo que vai ficar. E mesmo assim, depois de 40 anos, continua abrindo a boquinha do passarinho, botando conta-gotinhas, porque são relações humanas. Né? Nós somos extremamente complexos, seres extremamente inteligentes da criação. Aí você junta um com o outro, vieram de mundos diferentes, realidade, famílias, etc. E aí tem toda a questão também de outras vidas. Então, não adianta a gente se inquietar, porque isso vai gerar insatisfação. Né? Então, né, é um estado, a inquietação é um estado de preocupação. Né? É um desassossego que impede o nosso repouso. O repouso não só físico, mental, emocional, sentimental. Impede a gente a sentir a paz. Ai, mas estou num mundo tão conturbado, num mundo tão conturbado, eu posso andar em paz. Ah, está cega, não está vendo os problemas? Estamos vendo os problemas, com lupa. Mas isso não impede de eu perder a minha paz interior, né? A minha tranquilidade. Então, também é conhecida a inquietação como nervosismo. Agora, o que é uma pessoa inquieta? O que é aquilo lá, estar inquieto, que foi dito no slide anterior, né? Que não está ou não fica quieto, o in é negativa do quieto, né? Que não para, agitado, turbulento, que demonstra apreensão, desassossego, preocupado, que não se satisfaz com os poucos conhecimentos, falamos isso, que quer saber mais, está insatisfeito, né, com o que tem também. Né? E aí isso pode te gerar grandes inquietações. Isso não quer dizer que a gente não tenha que lutar, né, pelo que a gente quer. Vamos lá, vamos correr, vamos buscar, mas às vezes não vai sair como a gente quer. Né? E isso não quer dizer que a gente tenha que ficar insatisfeito, inquieto. Né? Bom, aí a gente colocou aqui, não precisamos de responder. Né? Cada um, para cada dia basta a sua inquietação. Não tem aquilo, cada dia basta o seu mal? Hoje é para cada dia basta a sua inquietação. Né? Como que está a nossa inquietação hoje? Então, cada um aí fazer sua reflexão. Ela está ocasional, é de vez em quando eu fico inquieto, ou ela é persistente, o tempo todo eu estou inquieto, e também já está no estágio excessivo.
é muita inquietação que eu sinto, né? Essa inquietação está impactando ou não a nossa qualidade de vida, né? Dificultando o meu descanso, tirando o meu sono, né? Dificultando o nosso bem-estar diário. Como é que está a nossa inquietação? Porque, gente, existe a inquietação ocasional, a inquietação normal da vida, das dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, né? Mas também existe essa inquietação aqui, persistente e excessiva, tá? Bom, agora, definição de ansiedade, né? Quem nunca, quem não, né? Mas tudo passa, até a ansiedade passa, né? A ansiedade também, humildemente, não sou da área, fui no dicionário buscar o que era ansiedade. E aqui está a resposta do dicionário. Sofrimento físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo, da psicologia, estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso, no qual o indivíduo se sente impotente e indefeso. Mas gostaria de chamar a atenção, não é porque o nosso futuro é incerto, como eu acabei de falar. Casamento. Casamento é isso aqui, gente. Casamento é um futuro incerto, porque são dois universos. Dois universos. Dois filhos de Deus, dois seres extremamente inteligentes. São dois mundos que estão se unindo para viver sobre um mesmo ambiente e construir a vida a partir dali juntos. Até o arroz que compra tem que ser de comum acordo, né? Então, o futuro é incerto e é perigoso. Claro que é perigoso, né, gente? Porque a gente tem que ir se podando um pouco, né? Para que aquilo ali dê certo. Então, isso aqui, por exemplo, pode nos gerar, sim, ansiedade se, né, a gente levar essa questão do futuro incerto no casamento e perigoso, né, de forma excessiva. A gente tem que ter ciência disso. Mas não tem que ficar, ai, meu Deus, vou casar. Ai, meu Deus, casar é incerto e perigoso. Ai, meu Deus, vai dar certo? Ai, meu Deus, não vai dar certo, né? De forma constante, não dá, não rola, né? Bom, aqui também, desejo ardente ou veemente. Sentimento de sensação e sensação de intranquilidade, medo ou receio, né? A gente até costuma brincar quando as pessoas falam para a gente, eu tenho medo disso. Aí eu, particularmente, fui treinando comigo mesmo. Antigamente eu falava medo. Aí uma vez eu ouvi uma palestra sobre medo. Aí eu saí de lá e falei, não uso mais a palavra medo. Eu não tenho medo nem de barata. Mas eu não tenho medo de barata. O que eu tenho da barata? Receio. Eu tenho receio da barata. Então, vamos tentar arriscar da nossa vida a palavra medo. Vamos usar temor, vamos usar receio. Para quê? Para a gente ir dando leveza às dificuldades. Coitadinha da barata. Entendeu? Não precisa usar medo. Né? Eu tenho receio de você, eu tenho temor de você. Né? Temor é até meio absurdo, né, gente? Que a baratinha não pode fazer tanto mal assim, né? Então, eu vou ficar com receio mesmo, né, da barata. Gente, existe sim, assim como inquietação, existe uma ansiedade normal. Já falei, se a gente vem aqui trazer um assunto, a gente fica ansioso, né? Mas isso é normal, né? Então, a ansiedade normal, né, é um sentimento natural de eu ficar apreensivo de como as coisas vão rolar, vão se dar, vão acontecer, né? A ansiedade normal, inclusive, gente, ela ajuda a gente a antecipar riscos
e a se preparar para os desafios nossos do dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho uma prova, eu estou ansioso para a prova, né? Isso é o quê? Uma ansiedade normal. E ao ficar ansioso para a prova que eu tenho naquela semana, no dia seguinte, isso vai me ajudar a fazer o quê? Tenho que estudar. Toda hora que eu ficar ansioso por causa da prova, o que eu tenho que pensar? Tenho que estudar para essa prova, né? Então, a ansiedade normal, ela acaba sendo um mecanismo de proteção e de sobrevivência nossa. A ansiedade normal, né? Ai, não posso ficar ansioso. Pode sim. Por exemplo, vamos voltar ao casamento, né? Estou ansioso, peguei o casamento hoje para Cristo, né, gente? Você vai casar? Separei, tem 2 recém-separados. Ah, que beleza, que maravilha, gente. Ah, gente, estou falando aqui, perguntei se é uma moça que ia casar. Ela falou que ela é recém-separada e tem uma outra também. Então, elas estão super dentro do tema hoje, né? Então, tá ótimo. É que eu estou falando do pessoal do virtual, tá? Para elas saberem por que a gente deu risada, né? Então, gente, acaba assim, uma ansiedade normal ajuda a gente a se preparar. Então, por exemplo, como a gente falou, você vai casar, né? E aí começa a vir a ansiedade. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Gente, isso é uma ansiedade normal. E isso nos ajuda a fazer o quê? Começar a observar o outro, o parceiro, a parceira, né? Ficar de olho, gente, será? Não sei, será? O checklist, como a Ana está falando, vai checando, vai checando, vai checando, e seja realista, né? E mesmo assim ainda pode não dar certo, gente, né? Porque é uma relação entre dois, não eu ia falar mundo, cada um de nós é um universo próprio, gente. Fora que somos milenares, a gente já teve várias. Nessa daqui, só nessa encarnação, a gente é um universo gigantesco de informação, de cultura, de educação, na época da infância, adolescência, e se você pegar todas as outras encarnações, sabe Deus quantas, a gente só sabe que não foram poucas, né? E nós somos um universo gigantesco. Então, ajustar o dia a dia, né, exige da gente, sim, uma certa paciência, tudo, né? Mas, sim, uma ansiedade normal, ela é importante para a gente em algumas situações. É comum em situações aqui que a gente falou, prova, decisões importantes, casamento, mudança de cidade, mudança de município, mudança de estado, mudança de país, né? Tudo isso aqui são decisões extremamente importantes. Né? Mudança de emprego, são decisões extremamente importantes na nossa vida e que causam ansiedade, gente. Claro, e essa ansiedade, ela vai, como ele falou aqui, te ajudar a se preparar, né, e antecipar riscos com as decisões importantes que vão ser tomadas ou para a prova que você vai fazer, né? Antes de uma apresentação, que eu falei aqui da apresentação que eu vinha trazer hoje, né? Então, é uma resposta natural ao nosso estresse, a uma situação que a gente está vivendo e que está exigindo mais atenção da gente. Isso é uma ansiedade normal. Agora, a ansiedade, quando ela está acima da normalidade, a gente perdeu a mão, meteu o pé na jaca. E aí a gente começa o quadro, né, chamado transtorno de ansiedade, né? Então, é uma ansiedade que já não é normal, ela já é excessiva, ela não rola de vez em quando, ela começa a se manifestar de uma forma contínua, não nos dá descanso, né? Ou desproporcional. Então, eu estou ansioso muito mais do que a situação muitas vezes exige. E a gente tem que pensar o seguinte, se eu fico mais ansioso do que a situação exige, eu vou ajudar em quê a resolver aquela situação? Só vou
só vou aumentar o problema que eu estou vivenciando. Eu só vou aumentar o sofrimento que eu estou vivenciando. Porque não adianta eu pegar uma lupa, né, de ansiedade que não vai ajudar a resolver, né? Então, ela acaba afetando negativamente o nosso bem-estar, o nosso dia a dia, né? Aí interfere nas atividades diárias, no sono, nas relações sociais, e aí a gente já sabe, muitos de nós, né? Vai causar mais sofrimento e prejuízo significativo, porque a gente fica ansioso para resolver situações, problemas, dificuldades, sejam nossas, seja de familiares, seja de amigos, ou seja, de outras pessoas, isso é normal, mas nós não podemos perder a mão, porque se ela passa a ser excessiva, contínua, desproporcional, eu perco totalmente a minha razão, o meu poder, o meu senso de lógica, de ver o problema de fora, de tentar resolver o problema. Eu só aumento o problema, né? Essa ansiedade, né, desproporcional excessiva só aumenta o peso da dificuldade que eu ou algum ente querido meu esteja passando. Não vou ajudar, né? Muitas vezes a gente tem filhos, né, ou irmãos ou mães que sejam, né, pais que sejam, né, que estão passando por uma dificuldade. A gente costuma, às vezes, ficar ansioso, esperando que resolva. Isso é normal lá naquela outra slide. Agora, quando ela é excessiva, contínua, desproporcional, não vou ajudar aquela pessoa a resolver. Mas não, pelo contrário, eu vou atrapalhar aquela pessoa, porque eu vou ser mais um problema para aquela pessoa, além do problema que ela está enfrentando. Por quê? Porque eu vou acabar entrando nessa fase aqui, em que eu vou, né, tá sofrendo e trazendo mais dificuldades para a minha vida. Então, não vou agregar. Então, até nisso, a gente tem que parar e pensar como que essa ansiedade excessiva acaba também trazendo dificuldades para aqueles que convivem conosco, para o nosso trabalho, que às vezes precisa de nós, né? E a gente acaba tendo que se afastar do trabalho, etc., porque a gente excedeu na ansiedade, não conseguiu segurar. Isso. Aí a gente já entra direto, gente, na profilaxia. Ou seja, como proceder frente a inquietações e ansiedade, né? Nós trouxemos uma visão geral do que a gente encontrou, mas principalmente também a visão da doutrina espírita, o que os espíritos, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, nos fala a respeito dessa questão, né? Então, como tratar, como encarar, como conviver com isso, né? Primeira coisa, vigiar nossos pensamentos. Como eu falei no início, ansiedade, inquietação está dentro de nós. É uma construção íntima nossa. É gerado pela nossa mente, né? Não tem como. Então, nós temos que, primeira coisa, cuidar dos nossos pensamentos. Ou seja, vamos reforçar o vigiar e orar. Vigiar o quê? Meus pensamentos, minha língua, meus atos, como Chico Xavier fazia, né? Quando ele queria falar algo que não era apropriado, enchia a boca de água, né? Então, às vezes, é um bom recurso, né? Ou masca uma bala, um chiclete, né? Então, vigiar, e vigiar as nossas ações do dia a dia, né? E orar. Por que orar pode me ajudar a atenuar minhas inquietações e minha ansiedade, né? Porque eu vou estar me conectando com os bons espíritos que virão ao meu socorro e vão me acalmando a minha mente, me ajudando a me controlar frente a certas situações que eu poderia só complicar ao invés de ajudar, né? Vão me ajudando a pacificar a minha fala, muitas vezes até o meu tom de voz, né? Então, vigiar e orar. Evitar situações futuras que nos coloquem em risco. Ah, meus amores, vamos voltar ao casamento. Às vezes você sabe
Mas você sabe que não vai dar certo. O checklist, como a Ana falou, não checou nada. Mas você finge para você mesmo que checou, que deu tudo, ticou todos os itens. Mas não ticou. Todo mundo falou. Até o padeiro está sabendo da esquina e falou para você. Aquela pessoa, nada a ver com você. Vocês são tão diferentes, que é ótimo ser diferente. É a troca, eu acho maravilhoso. Mas não pode ser tão coisas básicas, né, da vida ser diferente, que aí vai dar ruim, né? Proposta de vida. Pode ser diferente de jeito de falar, o comportamento, né? Um é mais risonho, um é mais extrovertido, outro é introspectivo, e etc. Mas também proposta de vida, coisa básica da vida, não dá, né, gente? Então é isso. O que a gente fez? A gente não evitou situações futuras. Mesma coisa. Vou mudar de cidade, de país, de estado, que seja. Não parei para pensar em N possibilidades. É claro que eu não tenho controle do que vai acontecer exatamente, mas eu tenho que ter uma noção, eu tenho que ser previdente. Não posso, tá ótimo, eu vou. A Flávia me chamou, ela é sulista, né, Flávia? Flávia me chamou, para o sul, vou para o sul, vamos dar, vamos ao Rio, vou para o sul, e lá eu vejo. Não pode ser assim, né? Então, eu tenho que evitar, eu vou estar evitando situações que vão me levar a inquietações e a ansiedade. Nesse caso, e no caso de casamento, e partindo para um transtorno de ansiedade, né? Controlar o nosso medo frente à vida. Gente, sentir medo, né, faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Medo não, receio, temor, da barata, meu instinto de sobrevivência. Ela é enorme, né? Tipo assim, né? Mas tudo bem. Né? Então, controlar esse nosso medo frente à vida. Eu vou entrar com um novo trabalho, eu vou para uma relação de casamento, eu vou mudar de cidade, de estado, de país, que seja, né? Eu vou controlar o meu receio, o meu temor daquela mudança na minha vida. Mas eu não vou ficar, ai, meu Deus, vai dar certo. Ai, meu Deus, vai dar certo. Ai, meu Deus, vai dar certo. Aí vai, para, e vamos orar e vigiar, vamos orar. Vamos pedir intuição da espiritualidade amiga. Eles estão aí para nos ajudar, porque Jesus disse que ficaria conosco até o fim dos dias. Então, vamos lá para Jesus. Você acha que Jesus não resolve? Parte para Deus. Tem uma hierarquia, né? Então, vai pedindo, já pedi muito para Eurípides, muda, pede para Dona Ivone, vai flipando, né? Vai mudando. Né? E esse medo é o que a gente está falando, é um medo injustificável, exagerado, te levando a situações de pânico, né? Gente, mente sana in corpore sano, né? Disse-nos um romano, né? É cuidar da saúde. Eu fui ver, Ana, romano, você acredita? Eu também ia falar grego, eu fui ver, romano. Esqueci o nome dele agora é romano. Eu fui ver, porque eu ia falar grego, igualzinho a você. Cuidar da saúde do corpo físico, né? Mental, orar e vigiar, controlar medo, evitar coisas futuras, mas também o nosso corpo físico, porque nós somos mente e corpo quando encarnados. Então, se vem situações difíceis, até o meu corpo físico está bem, não está debilitado, porque você começa a rolar muita inquietação, muita ansiedade. Meu corpo físico está assim, sabe aquele hemograma que você pega assim? Nossa Senhora, né? Então, eu vou ajudar também com essa parte, né? Ainda mais hoje em dia, né, gente? Porque nós vivemos uma situação assim, imersos no estresse diário, né? Em situações que muito rapidamente a gente pode perder a mão, tanto em relação à inquietação quanto à ansiedade, né? Volta, Cíntia, por favor, isso. Organização no dia a dia. Gente, organizar a nossa vida na Terra é maravilhoso, parabéns para quem consegue, é disciplinado. Não podemos
Comportamentos compulsivos, perfeccionismo. Nós temos isso, a gente tem que lembrar daquele encontro de Jesus com Marta e Maria, duas irmãs. Uma queria receber Jesus com a casa brilhando, com tudo certo, comida de 5 estrelas, né? A outra não. Quando Jesus chegou, ela corre, larga tudo, pano de chão, e vai sentar para ouvir Jesus. E a outra continuava lá. Não vou esfregar, porque isso ela não entendeu. E muitas vezes nós também não entendemos, né? Então, assim, organização, ok, mas não vamos exceder. Até porque vai faltar tempo para outras questões importantes que nós temos que decidir, preparar. E isso, com certeza, vai gerando na gente, porque o dia só tem 24 horas. E internet. Então, ferrou, né? Redes sociais. Então, ferrou. Nós precisamos administrar o nosso tempo. Então, a gente tem que se organizar até para dar conta de tudo nessas 24 horas atuais, que não são mais, não dá para fazer tudo em 24 horas mais, acabou. Tem que mudar isso aí de alguma forma, porque já não está dando, né? Mas de forma equilibrada, sem excesso, sem exagero, né? Aí vem o toque, vem aquelas fases, né? Gente, se expor, se abrir. Claro que você não vai falar da tua vida, do teu íntimo, para todo mundo, né? Não vai ali no bar da esquina, no jornaleiro e começa, coitado. Ele está trabalhando, ele não precisa de ficar, né, ouvindo a tua vida, né? Mas a gente pode fazer isso com um amigo, uma pessoa que a gente confie nessa pessoa, um familiar, também um familiar que a gente confie, porque também não vou falar para um familiar que, ao invés de agregar, vai me deixar mais ansioso e mais inquieto. Então, eu escolho, dependendo do assunto, é esse familiar. Dependendo do outro assunto, é aquele familiar, né? Um profissional, porque, graças a Deus, hoje, né, a psicologia já caminhou muito, nós temos profissionais altamente capacitados em qualquer lugar hoje do planeta, né? Então, vamos procurar um profissional, claro, do planeta, numa sociedade, né, que está minimamente bem ajustada aí, né? O atendimento fraterno, que a Casa da Prece tem, tanto virtual quanto presencial. Então, João, no capítulo 14, versículo 1, diz a famosa frase para a gente, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E inquietação e ansiedade em excesso, você está turbando o seu coração, né? É para pegar leve, né? Não é fazer do seu coração um triturador e o seu pensamento de emoções. É um liquidificador bem daquela potência bem baixinha, porque são as inquietações normais e as ansiedades dentro de uma normalidade, né? Mas quando isso se torna muito grande, isso também denota o quê? Falta de fé da gente. A gente, nos momentos de grandes inquietações, né, já saindo da normalidade, e ansiedade também já excessiva, né, a gente tende a acreditar só no que a gente vê, só no que a gente ouve, ou seja, só nesse mundo material. Mas a gente esquece que, além desse mundo, tem um mundo muito maior. Então, vamos pedir. Você gosta de Maria Santíssima? Pede para Maria. Você gosta de Nossa Senhora da Penha? Pede a Nossa Senhora da Penha, uma falange, um espírito que veio à Terra, um espírito de luz, que trabalha no bem. Peça, não importa a crença, né? Mas peça. Isso também demonstra o quê? Humildade da nossa parte em reconhecer que acima da gente tem algo maior. Então, vamos usar esse recurso. Por que não? Ah, não, Deus sabe de tudo, ele vai prover. Sim, mas tem aquela historinha que a gente sempre traz aqui, né? A piscina cheia d'água, mineral, tu tá com sede. Se você ficar de boca fechada, não vai saciar a sua sede. Ah, Deus está imerso em tudo. Está, concordo plenamente. Mas você tem que abrir a boca. E não precisa falar, mentalmente você pode se conectar. Que agora vai ser o João
capítulo 14, continua, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. É o que a gente acabou de falar. É uma paz diferente. É uma paz gutural, que sai de dentro, né? Que te cobre plenamente, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não tenha medo, não receie, não teme, porque eu estou contigo. Claro, se a gente foi precavido, analisou a situação. Oba, Deus disse que está com a gente. Vou pular do corcovado sem asa delta. Vai dar ruim. Né? Vai dar ruim. Então, tem que me prevenir, botar asa delta, fazer aula e ter coragem, que eu particularmente não tenho. Gente, esse livro, Rumo Certo, tem para download de graça na internet, é excelente, né? Do Emmanuel, Psicografia do Chico. Quando não te seja possível providenciar a segurança do ambiente cheio de inquietação, mentaliza a paz por intermédio da palavra ou do pensamento. Então, você está imerso num ambiente cheio de inquietações, de preocupações excessivas, de ansiedade. O que eu faço? Busco a paz, busco esse contato com a natureza mentalmente, com Deus, com os bons espíritos, e que, através da minha palavra, o que eu for falar para aqueles que ali estão naquele ambiente, né? E do meu pensamento, eu possa levar algo que agregue, que acalme, que pacifique, ajudando a diminuir a inquietação e a ansiedade. Nossa, é fácil, né, gente? Né? Não. A gente perde a mão, né? É um exercício diário. Aí continua Emmanuel. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade. Respeitável, mas inútil. Então, é inútil a gente ficar aflito pelas situações. Não vai ajudar, só vai atrapalhar, só vai aumentar a dificuldade que a gente está enfrentando. Porque é muito aflito, porque tem que fazer, mas demais, excessivamente, né? Isso vai me levar às inquietações, à ansiedade, a transtorno de ansiedade, e não vai ajudar. Projetada no futuro, mentalizando ocorrências, meu Deus do céu, menos felizes, que em muitos casos nem acontece, né? Então, é aquele personagem do Maurício de Souza que ele carrega, não lembro o nome dele agora, não sei se César lembra, que carrega... Não, que carrega uma nuvem na cabeça. A Hienazinha? Dona Barbera, não sei. Eu sei que tem um personagem aí infantil. É uma vida, uma Deus, um azar, carrega a nuvenzinha, né? É claro que tudo vai dar errado. Está buscando, ele está em sintonia, né? Então, muitas vezes a gente, às vezes ele nem chegou. É o casamento. Mal casou, já fica em se separar. Como é que vai ser? Né? Vai dividir, como é que eu vou ficar? Quem vai ficar com a minha pensão? Né? Calma, gente. Acabou de casar. Calma. O nome é Blau Blau. Blau Blau? A pessoa que é especialista, é Blau Blau. Né? Então, gente, às vezes a situação nem aconteceu e nem vai acontecer. E eu já me descabelei inquieta e ansiosa. Né? Aí, às vezes, vem a mão de Deus e fala, meu amor, não é por aqui, é por ali. E você só focando naquilo ali não vai ajudar. Não vai. Se fosse ajudar, show, a gente fazia. Mas não vai ajudar. Só vai pesar mais na nossa vida. Deus está sempre em nós, agindo por nós, continua Emmanuel, né? Olha lá, para que Deus esteja sempre em nós e conosco, basta a prática da oração. Mesmo ligeira ou não falada, verbalizada, né? Mas vai desenvolvendo em nós a certeza de que nós não estamos sozinhos. Aí, depois de tanto fazer essa prática no seu dia a dia, a partir de um certo momento, de uma certa fase, depois de muito tempo, para alguns, pode ser que menos para outros, né? Você nem precisa de fazer isso, você já sente a presença.
né? E você entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, você vai mudando também sua forma de agir. A nossa forma de agir também, que é fundamental. A prece não se fará seguida. Ah, sim, gente. A Conceição disse que eu vou orar, vai resolver todos os meus problemas. Eu vou dormir, varinha de condão lá da Cinderela, da Branca de Neve, né? A Cinderela que tinha, né? As 3 fadinhas, né? Nossa, tudo mudou. No dia seguinte, ó, todas as minhas situações, meus problemas resolveram. Acabou minha aflição, minha ansiedade. Porque eu fiz prece. Não, gente. Não é assim. Existe um problema, existe uma situação para ser tratada. E muitas das vezes eu mesma contribuí para que chegasse naquele estado as coisas. E às vezes Conceição, você está dizendo que eu contribuí? Contribuí não. Você acredita? Não contribuí. Né? Você sabe da sua outra existência? Às vezes eu criei um filho para ser de um jeito, pensando numa forma, uma vida para ele, sai tudo do meu controle. Olha, eu fiz tudo o que eu pude. E mesmo assim ele enfrenta tantas dificuldades hoje na vida. Então, não é culpa minha. Não sei das outras existências, a gente sabe? Não. Então, né? Não dá para esperar resultado mágico. Mágica não existe, gente. Né? Tem que ir trabalhando diariamente. Né? Pensa no amparo de Deus, todos os episódios da estrada. Vai sentir Ele conosco no silêncio do nosso coração. Exatamente, gente. Deus, gente, não é algo intocável. Mas pensar em Deus está tão distante. Não, gente. Criou a gente. É Pai, ó, unha e carne, com todos nós. Com todos. Mesmo com os nossos desafetos. Você não conhece a minha prima. Deus não está com ela. Tá, gente, ele criou ela. Agora, o quanto ela vai sentir a presença dele é diferente. É a água da piscina lá. Recordemos, para sanar qualquer problema, gente, qualquer problema, bastará sempre nos disponhamos a reagir construtivamente, buscando a solução justa, trabalhando para isso, seja começar ou recomeçar. Então, vamos trabalhar reagindo de forma construtiva, que agregue para sanar os nossos problemas. Inquietação em excesso, ansiedade em excesso, não vai ajudar a sanar. Não é uma reação, uma ação construtiva. Vai se tornando, à medida que vai excedendo, destrutivo. Eu arranjo mais um problema. Eu já tenho uma situação para resolver. E a meu excesso de inquietação em relação àquela dificuldade, aquele problema, e o meu excesso de ansiedade, aí nasceu mais um problema. Não é construtivo, né? Vou ficar aqui do lado. Vez que outra apresenta-se inesperadamente e toma corpo, terminando por gerar desconforto e depressão, aparece como dúvida ou suspeita e ganha forma, passando por diferentes fases, até controlar a emotividade que se transtorna, levando a estados graves. Aqui, se apresenta na condição de medo em relação ao futuro. Ali, se expressa em forma de frustração diante do que não foi logrado. Acolá, se manifesta como um dissabor qualquer, muito natural, aliás, em todas as vidas. Há momentos em que se estabelece como conflito, inspirando rebeldia e agressividade. Noutras ocasiões, ei-la em forma de desconforto íntimo e necessidade de tudo abandonar, no turbilhão da vida odierna,
em face do intercâmbio psíquico nas faixas da psicosfera doentia que graça, é muito difícil a manutenção de um estado de equilíbrio uniforme. A inquietação, porém, constante, deve merecer mais acurada atenção a fim de ser debelada. Não lhe des guarida, dialogando com as insinuações de que se faz objeto. Evita as digressões mentais pessimistas e não te detenhas nas conjecturas maliciosas. Ninguém está a salvo desses momentos difíceis. Todavia, todos têm o dever de superar luz e avançar confiantes nos resultados ótimos das ações encetadas. Assim, age sempre com correção e não serás vítima de inquietações desgastantes.